Imagine por um momento que você está no centro de sua dor. O coração dói, a mente se sente magoada. A vida parece perder o sentido. Essa experiência não é apenas um golpe para a alma. É também a porta mais poderosa pela qual você pode passar para descobrir sua força interior. Jung, um pioneiro da psicologia profunda, ensinou que o sofrimento não é um inimigo a ser evitado, mas um professor silencioso que pode nos levar à nossa verdade. Desde o primeiro momento, essa dor que o oprime contém um convite. Você pode fugir e permanecer preso, ou pode parar, olhar para o rosto dele e ouvir o que ele está tentando revelar a você. Jung definiu o inconsciente como um lugar onde jazem energias adormecidas, feridas não cicatrizadas, forças que não foram compreendidas. Quando a dor emerge, essas forças chamam para serem reconhecidas, integradas, transformadas. A força interior nasce do processo de individuação, aquela jornada que Jung descreveu como integrando o consciente e o inconsciente para alcançar uma personalidade plena. A dor, quando é transformada da consciência, torna-se uma ponte para essa integração, essa capacidade de encontrar uma mensagem que o levante no meio da ferida. Aqui está o primeiro grande segredo. Não se trata de negar a dor, mas do enfrenta. Lá com um olhar ativo. Jung disse que o que não enfrentamos nos subjuga. O que integramos torna-se energia disponível. Essa energia é a força que constrói resiliência, paixão, autenticidade. Quando você aprende a reconhecer sua dor como parte do processo, não como um obstáculo, começa a descobrir capacidades das quais talvez não tivesse conhecimento. Nesse momento em que o luto é palpável, surge uma pergunta essencial. O que essa dor quer me ensinar? Que parte de mim precisa ser ouvida? Jung acreditava que cada sintoma, cada sombra, representa um aspecto que não encontrou seu lugar na consciência. A partir desse reconhecimento começa a verdadeira transformação, e não é fácil. É preciso coragem para olhar para o que dói sem anestesia, sem disfarce. Exige parar a inércia, parar de fugir. A partir desse ponto, no entanto, você pode transformar o sofrimento em uma fonte de significado. Essa força que nasce não é heróica em um sentido grandiloquente, mas humilde, real, íntima. Uma força construída a partir da autenticidade e clareza interior. É assim que começa a mudança. É assim que começa a jornada em direção ao poder pessoal que nasce da dor. Não é uma promessa abstrata, é um desafio concreto. Parar na ferida para encontrar o que a dor está realmente revelando para você. Com essa força nascida das profundezas, você estará pronto para passar para a próxima etapa. Identifique os símbolos e arquétipos que emergem. Aproveite a linguagem do inconsciente para se orientar e construir uma força interior renovada a partir dos sentidos. Quando a dor toca nossas vidas, muitas vezes a primeira coisa que surge é a confusão. Nós nos perguntamos: por que nós? Por que agora? Por que assim? Jung entendeu que essas perguntas não são um erro ou uma perda de tempo. Estes são sinais de que o inconsciente está tentando falar através de símbolos. No meio da ferida aparecem imagens, memórias, sonhos, pensamentos insistentes. Tudo isso faz parte da linguagem simbólica que o inconsciente usa para nos guiar em direção à transformação. Para Jung, os símbolos não são meros enfeites mentais. São expressões vivas de forças internas que tentam entrar em nossa consciência. Quando ignoramos esses símbolos, a energia fica bloqueada, transformando-se em ansiedade, tristeza ou desesperança. Mas quando aprendemos a reconhecê-los, descobrimos que dentro de cada sombra há uma chave para nossa evolução. Imagine alguém passando por uma perda profunda. Sonhos, imagens de água inundando ou mares escuros, tempestades começam a aparecer. Do ponto de vista de Jung, esse símbolo representa as emoções inconscientes que precisam ser aceitas. O mar é o próprio inconsciente, convidando a pessoa a submergir, não a se afogar, mas a se conhecer. A mesma coisa acontece em sua vida. Sua dor está cheia de símbolos que revelam aspectos ocultos do seu ser. Se você conseguir interpretá-los, o sofrimento deixa de ser o caos e se torna um mapa. Aqui surge uma verdade poderosa. A dor sempre traz uma mensagem mascarada. Quando você o traduz, quando você o entende, não apenas cura a ferida, mas também abre um espaço de força que não existia antes. Jung chamou esse processo de confrontar a sombra. A sombra é tudo o que negamos ou rejeitamos sobre nós mesmos, mas que insiste em vir à tona através da dor. Enfrentar a sombra não significa lutar contra ela, mas olhá-la com atenção e dar-lhe um lugar em nossa vida consciente. Essa sombra pode ser medo, ressentimento, culpa, raiva. Enquanto você rejeitá-lo, ele continuará a dominá-lo da escuridão. Por outro lado, se você o reconhecer, ele se torna uma fonte de energia criativa. O que antes era fraqueza agora pode ser transformado em coragem, compaixão ou sabedoria. Pense desta forma. Cada emoção intensa que você sente, cada ferida que você queima,
contém dentro de si uma centelha de poder. Essa faísca está coberta de dor, mas espere que você a pegue. O símbolo é a chave que permite acessá-lo, e essa chave é encontrada no que você pensa, bem como no que você sonha, no que você lembra, no que você sente quando está em silêncio. É por isso que Jung insistiu na importância de ouvir o inconsciente. Ouvir não é apenas uma análise racional, mas prestar atenção às mensagens que vêm na forma de intuições, imagens ou emoções aparentemente inexplicáveis. Quando você se atreve a prestar atenção, descobre que sua dor não é apenas um peso, mas também um professor que quer levá-lo a uma nova versão de si mesmo. Esse processo é exigente, porque requer paciência e disposição para deixar os símbolos falarem sua própria língua. O que aparece nem sempre é confortável. Muitas vezes são imagens intensas, emoções que preferiríamos não sentir. Mas é aí que reside a transformação, em ousar olhar para o que evitamos, em aprender a decifrar o que parece incompreensível. A recompensa é imensa. Ao reconhecer os símbolos e arquétipos que nascem de sua dor, você começa a construir uma ponte entre seu inconsciente e sua consciência. E essa ponte é a base de sua força interior. Você não foge mais do que sente, mas usa isso como energia disponível para crescer, criar e evoluir. A dor deixa de ser um inimigo e se torna uma bússola que aponta o caminho para o seu verdadeiro poder. E esse poder começa a tomar forma quando você entende que dentro de você existem arquétipos universais, forças profundas que podem guiá-lo na jornada. Descobrir esses arquétipos é o próximo passo para transformar a dor em força, pois eles representam modelos internos capazes de lhe dar direção nos momentos mais sombrios. Carl Jung descobriu que dentro de cada ser humano existem estruturas profundas que ele chamou de arquétipos. Esses arquétipos são padrões universais de pensamento, emoção e comportamento que se manifestam em mitos, histórias, religiões e também na vida cotidiana. O surpreendente é que nos momentos de maior dor, esses arquétipos emergem porque representam a orientação interior que nos ajuda a atravessar a escuridão. A dor, quando atinge, pode despertar o arquétipo do herói. Aquele desejo que você sente de se levantar depois de cair, de tentar mais uma vez, mesmo que tudo pareça perdido, é o herói interior agindo. E Jung entendeu que o herói não é um personagem de fantasia, mas uma força psíquica que existe no fundo do seu ser, que aparece justamente quando a vida se torna insuportável. Toda vez que você decide não desistir, está permitindo que o herói guie seus passos. Outro arquétipo que surge da dor é o curador ferido. Jung se inspirou na figura de Chiron, o centauro mitológico que, apesar de suas feridas incuráveis, usou seu sofrimento para curar outras pessoas. Esse arquétipo nos lembra que sua ferida não o incapacita, pelo contrário, pode se tornar uma fonte de compaixão, compreensão e sabedoria. Aqueles que passaram pela escuridão entendem melhor aqueles que também lutam, e essa compreensão se transforma em um ato de força interior que não só beneficia você, mas também os outros. O arquétipo da sombra de que já falamos também aparece, mas agora o vemos em relação direta com a transformação. A sombra contém tudo o que é reprimido, o que não é aceito. Ao enfrentá-lo, você não apenas reconhece sua dor, mas também descobre talentos ocultos e reservas de energia que nunca imaginou ter. Jung disse que o que negamos nos subjuga, mas o que aceitamos nos transforma. O processo de enfrentar a sombra é doloroso, mas também é o que pode liberar mais força interior. Nesta jornada, o arquétipo do sábio também é ativado. O homem sábio é a voz interior que aparece na forma de intuição clara, de pensamentos profundos que surgem em meio ao silêncio, daquela calma que vem mesmo quando tudo fora é caos. O sábio ajuda você a ver além da ferida imediata, a entender que a dor tem um propósito em seu processo de crescimento. Isso o lembra de que você não é apenas o seu sofrimento, mas um ser com a capacidade de aprender, transcender e evoluir. Todos esses arquétipos não são ideias abstratas. Eles se manifestam em sua vida diária. Talvez em um momento de dificuldade você ouça uma voz dentro de você que lhe diga: resista um pouco mais, não pare. Esse é o herói. Talvez você descubra que o que você experimentou permite que você ajude outra pessoa que está passando pela mesma coisa. Esse é o curandeiro ferido. Talvez você comece a reconhecer emoções em si mesmo que anteriormente rejeitou, e ao aceitá-las, sente uma nova liberdade. Essa é a sombra transformada. E quando no meio da dor você consegue ter clareza, mesmo que por momentos, é o homem sábio que fala em você. O essencial é entender que a dor desperta em você forças que não se manifestam de outra forma. Sam, a ferida. Muitos desses arquétipos permaneceriam adormecidos. Com a ferida, eles são ativados e levam você a uma nova versão de si mesmo. Isso significa que seu sofrimento não é um beco sem saída, mas uma porta para um estado mais consciente, mais completo e mais forte. Este é o cerne do ensinamento de Jung. O que mais dói pode se tornar o que mais o fortalece. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque, quando você passa por ela,
desperta poderes internos que permaneceram ocultos. Cada arquétipo é como um farol no meio da tempestade e quando você consegue reconhecê-los, começa a caminhar com maior confiança em direção à sua transformação. Agora, entender os arquétipos é apenas parte do caminho. A verdadeira força aparece quando você decide integrar essas forças em sua vida diária, transformando não apenas o que sente, mas também a maneira como age. Compreender símbolos e arquétipos é um passo fundamental. Mas Jung insistiu que a mudança real acontece quando colocamos esse entendimento em prática. A dor não se transforma apenas com ideias, mas com ações conscientes que a transformam em força real. A integração é o momento em que o que se aprende internamente se traduz em diferentes decisões, hábitos e modos de viver. O primeiro movimento de integração é aceitar a totalidade de sua experiência. A maioria das pessoas tenta dividir suas vidas entre o que consideram bom e o que consideram ruim. No entanto, Jung alertou que essa separação nos fragmenta e nos mantém fracos. Integrar significa reconhecer que tanto a luz quanto a sombra fazem parte de você, que você não é apenas seu lado forte ou apenas seu lado ferido, mas a união de ambos. Ao aceitar essa totalidade, a dor perde o poder de despedaçá-lo e se torna um recurso para construir sua identidade de forma mais sólida. Um exemplo simples é o medo. Se você o rejeitar, ele se torna um obstáculo que o paralisa. Seivoka cita: "No como parte de sua experiência, poderá transformá-lo em precaução inteligente preporaku, em um impulso para o autoaperfeiçoamento." O mesmo acontece com a raiva. Ignorado torna-se destruica, mas integrado pode ser transformado em energia para defender o que é certo ou em coragem para estabelecer limites. A integração da dor é dar a cada emoção seu devido lugar, para que ela funcione a seu favor e não contra você. O segundo movimento é o diálogo interno. Jung recomendou um método chamado imaginação ativa, que consiste em permitir que imagens, símbolos e vozes internas se expressem e depois respondam a eles conscientemente. Não se trata de se perder em fantasias, mas de estabelecer um encontro com o inconsciente. Imagine que você dialoga com seu medo, que pergunta o que ele quer lhe ensinar, ou que fala com a imagem da ferida e ouve o que ela revela. Esse diálogo permite que a energia presa na dor flua para a consciência e se torne sabedoria. O terceiro movimento é a ação externa. A dor transformada em força precisa ser expressa em sua vida diária. Pode ser por meio de novas decisões, como deixar para trás um relacionamento prejudicial, ou ousar iniciar um projeto que você sempre adiou. Pode ser através de hábitos como escrever para processar o que você sente, ou praticar meditação para se conectar com seu eu interior. Também pode ser através do serviço, ajudando os outros a partir da experiência do que você viveu. Jung afirmou que o inconsciente sempre busca se manifestar na realidade. E quando fazemos conscientemente, não somos mais dominados pelo sofrimento. Neste ponto, ocorre um fenômeno interessante. A dor não é mais percebida apenas como um peso, mas como combustível. O que antes parecia uma fraqueza, agora se torna motivação. O que antes parecia uma ferida sem sentido, agora se torna uma parte essencial de sua história de transformação. Cada ação que você toma com consciência fortalece sua identidade e consolida sua força interior. Jung chamou esse processo de caminho da individuação. Não é um estado que se alcança imediatamente, mas um caminho constante, em que cada ferida e cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento. A dor é transformada em força porque o leva a se conhecer mais profundamente, a descobrir recursos internos que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. A individuação não é tornar-se perfeita, mas tornar-se completa, autêntica, verdadeira. Quando você consegue integrar sua dor dessa maneira, você experimenta algo transformador. Você descobre que dentro de você existe uma força inquebrantável. Essa força não vem de negar o que você sofreu, mas de abraçá-lo, compreendê-lo e transformá-lo em energia vital. E essa força interior começa a se refletir em todos os aspectos da sua vida, desde a maneira como você se relaciona até a maneira como enfrenta novos desafios. Mas Jung também alertou que esse caminho não é percorrido sozinho. Existem forças coletivas, experiências compartilhadas e uma dimensão espiritual que pode nos sustentar nesse processo. Jung entendeu que a dor não é experimentada apenas em nível individual, mas também em nível coletivo e espiritual. Cada ser humano carrega dentro de si uma história pessoal, mas também faz parte de algo maior. Toda a humanidade, o inconsciente coletivo e o que ele chamou de dimensão espiritual do ser, quando passamos por uma ferida, não o fazemos completamente sozinhos, porque nossa dor se conecta com experiências universais que milhões de pessoas já sentiram antes. O inconsciente coletivo é aquele repositório de arquétipos e símbolos
compartilhados por todos os seres humanos. Existem as imagens do herói, do sábio, do curandeiro, da sombra, e quando sua dor desperta essas imagens, você não está apenas experimentando seu sofrimento pessoal, você também está tocando com suas mãos uma verdade que pertence a toda a humanidade. Essa conexão pode lhe dar um profundo sentimento de pertencimento. Entender que o que você sente, embora único em sua história, faz parte de uma experiência comum, alivia a solidão e fortalece o espírito. Pense em como os mitos antigos narram lutas, quedas e ressurreições. De Prometeu a Cristo, de Buda a heróis indígenas, todas as culturas contaram histórias de dor transformada em força. Isso não é coincidência. São expressões da mesma experiência humana repetida ao longo dos séculos. A ferida que se torna fonte de poder. Quando você reconhece que sua história se relaciona com essas histórias universais, sua dor assume um significado maior. Voca parado vie como um castigo, e começa a percebê-lo como parte de uma jornada que milhões percorreram e da qual emergiram mais fortes. Jung também apontou que nos momentos mais sombrios a dimensão espiritual do ser humano geralmente é despertada. A dor profunda nos confronta com a fragilidade da vida e com a questão do sentido. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem uma conexão com o sagrado, seja qual for o nome que o chamem. Para alguns é Deus, para outros é vida, natureza ou energia universal. O importante é que essa conexão abre um horizonte mais amplo, no qual o sofrimento não é mais experimentado como confinamento, mas como parte de um processo de transformação com propósito. Essa dimensão espiritual funciona como uma fonte de conforto e também de força. Quando a dor parece insuportável, a conexão com algo maior do que si mesmo se torna um suporte invisível. Jung observou que a cura geralmente vinha quando a pessoa era capaz de experimentar essa união com um sentido transcendente. Não se trata de fugir da realidade, mas de dar-lhe um sentido que vá além do sofrimento imediato. Nessa experiência, a ferida se torna uma ponte para o sagrado e a força interior emerge com profundidade inabalável. Além disso, Jung entendeu que a dor pode ser transformada por meio do relacionamento com os outros. Compartilhar o que você vive, abrir-se para aqueles que também sofreram, ouvir e ser ouvido é um ato de cura coletiva. A dor deixa de ser um segredo que pesa sobre a solidão e se torna um vínculo que une. Nessa troca você não apenas recebe apoio, mas também oferece esperança. Sua história de sofrimento e transformação se torna uma inspiração para outra pessoa. E esse ato de dar sentido ao que você experimentou multiplica sua força interior. O coletivo espiritual são lembretes de que a vida não é apenas suportar o isolamento. Sua dor pode ser o canal que o conecta a uma comunidade humana maior e a um propósito maior. Essa união amplifica sua força porque o liberta da ilusão de estar sozinho e o lembra de que você faz parte de um tecido maior. Quando você olha para sua dor dessa perspectiva, você não a vê mais apenas como uma experiência privada, mas como uma participação em algo universal. Essa mudança de visão é profundamente libertadora e reforça a resiliência. O que parecia ser um sofrimento individual sem saída revela-se parte de um processo ancestral e espiritual de transformação. Transformar a dor em força interior não se completa apenas no plano da reflexão ou da conexão espiritual. A verdadeira transformação se manifesta quando essa força é incorporada na vida diária. Jung afirmou que a individuação não é um processo teórico, mas uma experiência vivida que se reflete na maneira como agimos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. A dor deixa de ser uma memória que pesa e se torna um motor que impulsiona todas as decisões. O primeiro passo para incorporar essa força é viver com consciência. A maioria das pessoas se move automaticamente, reagindo sem parar para entender o que sente. Quando você decide observar suas emoções e seus pensamentos, mesmo em momentos de dificuldade, você começa a assumir o controle de sua vida. Jung enfatizou que o inconsciente direciona muito do que fazemos, mas quando tornamos consciente, deixamos de ser fantoches de nossa dor e começamos a usar essa energia a nosso favor. Outro aspecto fundamental é a coerência. Integrar a dor não significa simplesmente aceitá-la dentro de você, mas também viver em congruência com o que você aprendeu com essa experiência. Se sua ferida lhe mostrou a importância de estabelecer limites, sua força interior se manifestará quando você os definir claramente em seus relacionamentos. Se sua dor te ensinou a valorizar a vida, essa força será vista quando você começar a cuidar do seu corpo, do seu tempo e dos seus laços. A coerência transforma a lição interna em uma transformação visível. A vossa história, com todas as suas feridas, pode tornar-se um testemunho vivo de que o ser humano tem uma capacidade infinita de regeneração. E aqui surge a pergunta mais importante: o que você fará com sua dor? Você continuará a vê-lo como um inimigo ou decidirá transformá-lo no impulso que o torna mais forte? A escolha é sua. Jung nos deixou o mapa, mas cada um de nós deve trilhar o caminho. Esse caminho pode ser difícil,
mas leva você a um destino inestimável, a plenitude de ser você mesmo, com toda a sua história integrada, transformada e transformada em fonte de vida. Lembre-se, sua dor não define você. O que define você é o que você faz com isso. Você pode ficar preso na ferida ou pode usá-la como um trampolim para uma versão mais consciente, mais autêntica e mais poderosa de si mesmo. Esse é o verdadeiro ensinamento de e esse é o presente que você pode tirar desta jornada. A certeza de que dentro de você há uma força que nenhuma dor pode destruir. Porque no final, a dor não é o fim da história, é o começo da sua transformação. Se esta mensagem ressoou profundamente em sua alma, compartilhe-a com aqueles que você sabe que precisam ouvir estas palavras. Inscreva-se se quiser continuar explorando a sabedoria e os caminhos de para a transformação interior. E lembre-se, cada ferida pela qual você passou não foi para destruí-lo, mas para forjá-lo. Cada lágrima derramada não era uma perda, mas uma semente de sabedoria. Sua dor, transformada com consciência, é sua maior vitória. Porque quem aprende a transformar as suas feridas em força já não tem medo da vida, abraça menos-a com toda a sua força